O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Os caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena. Mais um podcast Fala Léo. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por mais um momento que Ele nos proporciona. Hoje estamos aqui ao lado do secretário de Saúde e vamos tratar um pouquinho sobre saúde. Já falamos com infraestrutura, com desenvolvimento social, com agricultura, né? Conversar um pouquinho com a nossa população sobre cada parte, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida do cidadão lucenense. E hoje estamos aqui ao lado do secretário João e vamos compartilhar, que esteve hoje também na Câmara, prestando esclarecimento para os vereadores. Foi muito bom, muito importante. Teve o secretário de Saúde, o secretário de Infraestrutura, todos fazendo esclarecimento da pasta, do que está sendo feito, ouvindo, né, respondendo perguntas dos vereadores. E isso tem sido muito importante para esclarecimento de toda a população lucenense, que muitas vezes, né, nesse meio de fake news, né, de rede social, são criadas muitas situações. Às vezes as coisas acontecem uma vez e as pessoas dizem que aconteceu o ano todo. Esse tipo de coisa que a gente tem acostumado a escutar no nosso dia a dia. E nada mais importante do que esses momentos de esclarecimento para toda a população. Por isso foi que foi, né, idealizado esse podcast Fala Léo, com toda a população aí, para que a gente pudesse, né, esclarecer também mais um pouco de cada pasta da nossa gestão. Então hoje estamos aqui ao lado do secretário João e vamos conversar um pouco. Vamos fazer um bate-bola aqui de cada ação feita pela saúde do nosso município. E aí, João, boa noite, tudo bem? Boa noite, prefeito. Parabéns pelo trabalho. Eu quero inicialmente agradecer pela presença, dizer que esse podcast ele garante que o esclarecimento, que os vídeos de hoje, muitas vezes, todo vídeo gera uma informação, mas nem toda informação vem com esclarecimento completo, né? Então, em épocas de fake news, de vários vídeos, de várias informações, um excelente podcast traz, eu acho que um bate-papo, onde a transparência dos fatos vem à tona e a gente se sente confortável. Trago um abraço de toda uma equipe de saúde que está aí nos bastidores torcendo, comemorando, assistindo. Estamos em ação noturna agora à noite, estamos não para. Não existe sextou na saúde, né? Estamos há 24 horas no ar e feliz por estarmos aqui ao seu lado, fazendo parte dessa história que vem dando certo desde 2021. Parabéns e obrigado. Você que está nos assistindo nesse momento, compartilha aí. Vai aí para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho que vem sendo feito na saúde. E, João, quer dizer que estamos hoje fazendo esse trabalho, um trabalho inovador no nosso município, que é essa ação da saúde à noite, né? O atendimento àquelas pessoas que não têm, né, pela questão de trabalho, não têm o tempo de poder ir ao PSF, ao posto de saúde, durante o dia, e se for durante o dia, vai perder um dia de trabalho. Então, criamos essa alternativa. Dias tem em Lucena, dias tem em Fagundes, dias tem em Gamileira, mas que a gente proporciona, não é, esse atendimento noturno à nossa população. E hoje é onde, João, nós estamos fazendo esse trabalho? Gamileira e no centro. No centro. Então lá, você que precisa de um atendimento à saúde de Gamileira e do centro de Lucena, vai lá
e você será bem atendido pela nossa equipe que está hoje à noite. Mas, João, vamos tratar um pouco aí desse trabalho que vem sendo feito na saúde. É um trabalho muito importante. A gente sabe que é uma pasta muito cobrada pela população, né? A gente sabe o quanto nós avançamos no trato da saúde em nosso município, mas nunca deixa de ser cobrado. E é isso que nos motiva e que é o maior combustível para que a gente se esforce a cada dia, né, de atender melhor a nossa população, de dar uma assistência maior. Sabemos que não conseguimos fazer tudo. A gente sabe que muitas vezes não conseguimos atender a todas as demandas que nos chegam, mas a gente tem avançado muito, né, João? Eu queria começar pela a atenção e o serviço que nós prestamos na questão de regulação, o número de regulação que nós, né, já prestamos em nosso município no quesito que diz consulta, exames, né, marcação de cirurgias, porque eu sei que quando a gente vai fazer uma comparação com gestões anteriores, porque é o parâmetro que nós temos para que a gente possa saber se a gente está no ritmo de crescimento de verdade, se a população está sendo mais assistida, não é, pela nossa gestão e pela saúde, e a gente fazer muitas vezes alguns comparativos. Né? E quando a gente olha os números, a gente vê a quantidade de consultas, de marcação de exames inclusive de alta complexidade. Isso não significa dizer que são todos os exames que conseguem se marcar com rapidez, porque essa regulação, ela é apenas um sistema que nós colocamos aqui, regulamos o pedido do paciente, que aí pode ser uma consulta, um exame, uma cirurgia, e aí quem faz essa marcação é João Pessoa, regulação central. São eles que marcam e eles que encaminham, né, a data que fica agendado aí para o paciente e a nossa equipe encaminha para cada PSF. Então nós vamos começar para que a gente entenda um pouco de como tem sido o ritmo desse trabalho de regulação no nosso município, que é tão cobrado. Né? Tem essa história de dizer, botei lá a minha requisição e ficou aí 2 meses, ficou 1 mês, ficou 6 meses, sem marcar aquele procedimento que o médico passou. Então a gente vai conversar um pouquinho e, claro, relacionar, fazer algumas comparações, porque é importante que as pessoas entendam o quanto o Lucênia tem avançado nesse trabalho. E a gente vai começar aí com a parte da regulação. E aí, João, como é que a gente pode iniciar esse trabalho? Eu acho que a gente poderia até falar iniciando pela equipe, não é? Porque nós fizemos um treinamento muito forte, não foi? Com toda a equipe colocando lá dentro da central de regulação João Pessoa, levamos para o Laureano, o Hospital Laureano, levou para a regulação também Cabedelo, eu lembro disso, para que eles pudessem ver os detalhes. Não foi isso mesmo que aconteceu? Que iniciou o processo para que a gente pudesse ter sucesso como a gente está tendo aí nas marcação, né, desses procedimentos que os médicos encaminham para cada paciente. Não é isso? Perfeito. O prefeito Léo agora me fez entrar no túnel do tempo. Foi exatamente assim. O desejo dele, o pedido dele, que os profissionais da saúde, pelo menos eu lembro muito bem disso, fossem muito bem motivados e qualificados. Porque um funcionário motivado, podendo receber em dia e passando por um processo de qualificação, teria condições de gerar muito resultado em qualquer que fosse a coordenação que ele estivesse inserido. E foi com esse ritmo de visita a outros lugares, conhecendo os lugares que davam certo, ou por que davam certo, que nós fomos atrás dessas experiências a pedido do próprio prefeito, e a coisa começou lá em 2021, e dentro de poucos meses começamos a ver resultado. E algo que foi percebido lá atrás, é importante quando a gente fala em regulação, se dá por quê? Nós temos um dado de que em 2020 nós tivemos uma média de 400 solicitações de consultas, das quais 60% era apenas atendido. E o estranho é que quando chegou 2021 o número aumentou, mas o percentual de atendimento subiu a 84%. Quando a gente foi correr atrás, prefeito, e tentar descobrir por que se atendia 60% do que era protocolado e agora estava se atendendo mais de 80%, se percebeu, foi concluído
que foi a inserção dos transportes públicos colocado pelo prefeito, que somado aos exames que eram marcados, gerava uma conclusão perfeita, uma execução concreta da regulação. Porque muitas vezes você marca o exame, mas a população, prefeito, não tinha como ir. Aí o prefeito Léo disse, não, a gente vai marcar o exame e eu coloco o paciente, o cidadão num carro e levo ele para fazer o exame. Moral da história, passou 5 anos, temos uma média de 1.000 a 1.500 pessoas que transitam em transporte quinzenalmente. Isso fez com que hoje, dados já atualizados, 2024, 4.700 pessoas tiveram exames marcados e atendidos. E agora em 2025, graças à inserção dos transportes, prefeito, no mês de setembro essa meta já foi batida. Cremos que vamos ultrapassar agora 5.000 exames marcados e atendidos, porque nós conseguimos, para o exame que é liberado, levar o cidadão até a concretização desse exame. Então, assim, uma marca extremamente muito bem pensada para se alcançar os números que tem hoje. Por isso que eu me orgulho de dizer que faço parte de uma grande equipe e sou muito bem acolhido pelo gestor maior. Enquanto puder estar aqui, estou fazendo parte de uma grande história. Essa é a sensação que eu tenho. Eu digo, João, que assim, esse trabalho que nós começamos a implantar, né, esse ritmo de trabalho na saúde, também nos levou por conta de uma consequência, né? Um trabalho de responsabilidade, claro, de vontade de ajudar as pessoas, mas se você lembra, nós iniciamos a gestão de 2021 saindo, né, dentro de uma pandemia, né, uma situação nova, um caso extremamente difícil para todo mundo, que foi aquele vírus que veio afligir o nosso país e o nosso mundo, e não foi diferente aqui em Lucena. E isso, acredito eu, que trouxe muito mais consequência à saúde das pessoas. Isso exigiu muito mais de nós, né? Então, quando nós colocamos uma frota maior de veículos, quando nós precisamos treinar a equipe que está ali na ponta, atendendo as pessoas, para que pudesse fazer o cadastro, fazer a regulação, colocar ali no computador, no sistema, da forma correta, sem errar uma letra, colocando no item certo, para que aquilo fosse feito de uma forma muito mais segura e rápida. Quando chegasse lá na regulação central de João Pessoa, estava tudo certinho, tem carro para levar, o pessoal botou da forma correta, vamos dar ritmo e vamos botar os exames para a Lucena, para que as pessoas sejam acolhidas. Então, assim, isso nos forçou a fazer, de certa forma, né, esse trabalho que a gente vem implantando. Então, o número mostra a quantidade de pessoas atendidas. Isso significa que todas as pessoas foram atendidas? Não. Não. Porque a gente também sabe que tem alguns exames que tem mais dificuldade, que tem tem algum tipo de especialidade médica, que tem uma quantidade menor de especialistas no mercado, e o ritmo de pessoas que tem proporcionalmente precisam desse especialista é bem maior e às vezes demora a marcar essa consulta, a gente sabe disso, né? Então, por mais que nós tentamos, né, conseguir e fazer com que a nossa equipe trabalhe e dê ritmo para marcar, a gente sabe que não depende, primeiro, de nós, porque é uma regulação central, e segundo, porque é uma demanda maior do que muitas vezes os profissionais que tem no mercado, né? Você vê que o número de cirurgias que nós conseguimos realizar, um número impressionante, coisa nunca vista na nossa cidade, João. A quantidade de cirurgias marcadas, pessoas que viviam numa fila imensa, né, numa tentativa e numa angústia muito grande, porque não conseguia fazer aquela cirurgia, e nós, em ritmo acelerado, mostrando trabalho, mostrando preocupação com eles, a gente conseguiu dar uma diminuída muito grande, né, na quantidade de pessoas que nós, indicamos para a cirurgia no nosso estado afora. Cirurgias feitas em João Pessoa, em Cabedelo, todo o estado, em Solânia, em Mamanguape, onde tivesse vaga, a Lucena estava lá, né, com a sua população, tentando diminuir, claro, essa dor, que a gente sabe que não é fácil, né? A questão da saúde é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque é a dor, né?
você chega com a dor e a gente tem que estar ali pronto para resolver. Eu lembro que foi uma luta grande, né, numa emergência que nós tivemos, inclusive da minha chefe de gabinete lá, né, Salete, que passou por um período meio difícil na saúde, e foi uma correria, todo mundo, né, tentando ali dar uma ajudada para que ela pudesse ser assistida, e a equipe estava em cima, junto médico, junto secretário, junto prefeito, junto o filho, Almir, todo mundo ali imbuído de conseguir logo resolver aquela situação, assim como a gente faz com todo cidadão lucenense. É assim que se trabalha, preocupado com a saúde, não importa de quem. João, além dessa questão de regulação, de marcação, eu até, diante dessa situação de regulação, de marcação, tinha uma coisa que era muito difícil, ainda continua, mas a gente deu uma vazão muito grande, que era os exames de alta complexidade. Exames de tomografia, exames de ressonância, geralmente é tomografia, ressonância e endoscopia, é isso mesmo? São esses os exames de alta complexidade. E vocês veem, gente, a quantidade de marcações, né, que foram feitos na nossa gestão. Foi muitos exames realizados. E isso, assim, isso é a maior demonstração dessa equipe unida, trabalhando para que a gente possa dar essa assistência aí ao nosso povo. Então, João, eu quero, claro, né, diante dessa situação, agora parabenizar de pronto a equipe da regulação. Karina, que é lá à frente, né? Karina, que fica sempre ali muito preocupada, ela tem um ritmo acelerado. Eu digo que ela não para, ela não dorme, parece que ela não consegue descansar. Mas ela, junto com a sua equipe ali da regulação, consegue. Eu quero aqui, Karina, mandar meus parabéns para você, agradecer pelo seu empenho e pela sua dedicação nesse trabalho que você desempenha tão bem. Valeu a pena a contratação aí de Karina e de toda a equipe da regulação. Mas vamos lá, João, uma coisa puxa a outra. Quando a gente chega, faz uma boa marcação, né, há um número de marcações aí de consulta, de exames e de cirurgia, a gente precisa da assistência também, claro, no transporte. Lucena vivia um caos nessa situação. Vivia um caos, porque eram 2 ou 3 carros fazendo esse transporte, né, de pacientes para as outras unidades, ou João Pessoa, ou Santa Rita, Cabedelo, às vezes Bahia. E eu ficava me perguntando, João, como era que era a situação de Lucena nesse período. Era uma reclamação absurda, porque hoje nós temos um número muito maior fazendo esse trabalho, e a gente ainda tem muita demanda para que a gente possa atender. Aí eu fico me perguntando, como era antes? Como era que funcionava antes? Era muito difícil. Eu cheguei ao ponto, e aí eu, até assistindo lá a sua participação ali na Câmara, e você, às vezes, tinha alguns exemplos que você colocou de situações em medicamento, que a pessoa tinha, às vezes, a condição e deixava de pegar, né, tirava, muitas vezes, a vez de quem realmente não tinha a condição de comprar o medicamento. Eu trago isso para o transporte. A gente começou a dar uma assistência tão grande nessa área de levar as pessoas aos outros centros para fazer algum determinado exame ou cirurgia ou consulta, que muitas vezes eu via pessoas que tinham carro em casa, deixava seu carro na garagem e ia no carro da saúde para fazer esse trajeto. E assim, claro que a gente sabe que tem pessoas que têm uma condição melhor, tem umas pessoas que não têm essa condição, e aí muitas vezes tirava a vez daquele que não tinha o dinheiro da passagem para ir para uma consulta, né? Então a gente começou a implantar, a ver que realmente a gente estava conseguindo atingir um número muito maior de pessoas fazendo esse trajeto, porque a pessoa chegar, deixar seu carro em casa e ir no carro lá, né, que estava levando os pacientes à saúde para João Pessoa, não que ele não possa. Quero deixar bem claro aqui que a assistência é para todos, não tem isso. É para aquele que precisa da saúde, né? Mas muitas vezes, as pessoas também têm essa situação. Eles deixam lá o seu carrinho e ia lá no carro. O carro que dá assistência hoje, João, são carros zeros, não é isso? Frota moderna,
nova. Já tivemos aqui, inclusive, motorista mal acostumado, que me perdoe, Rivaldo e os colegas, porque o carro era automático, né, ar-condicionado funcionando. Uma realidade que é tão própria da época em que vivemos, mas parece que vivíamos em outro calendário, que até essas características que são contemporâneas, faz parte dos requisitos e ferramentas de um instrumento de trabalho, parece que não se via, né? E temos enfrentado hoje exatamente uma população que vem se acostumando, graças a Deus, com esse ritmo de assistência que a Secretaria de Saúde vem proporcionando, naturalmente por força de um esforço muito grande que o prefeito tem feito. Eu disse hoje pela manhã na Câmara e vou voltar a repetir aqui, diferente de alguns países, o desenho do ordenamento público no Brasil, ele se concentra em Brasília. Então precisa-se ter muito traquejo, muito jeito, muito resultado alcançado, para que você consiga chegar em Brasília e traga para o município o recurso que deveria já estar aqui, com mais facilidade, né? Isso o prefeito tem conseguido, naturalmente está muito claro para mim como administrador e para os demais colegas, que os resultados que toda porta que ele bate ele consegue apresentar. E isso tem trazido recurso e proporcionado uma modernização na forma como se presta esse serviço. Então, assim, é mais um agradecimento que a gente da saúde faz em torno de todo esse esforço, Léo. E olha que eu rodo quando eu estou em Brasília, viu? Eu não paro. Eu lembro que uma vez eu estava dentro do Congresso ali na Câmara, né? Era uma faixa de 10 horas da noite ainda, trabalhando. E aí recebo uma ligação de Lucena e disse, já está aí, né, descansando. Aí eu pego, bota aí numa chamada de vídeo aí, para tu ver onde é que eu estou. Aí bota lá na chamada de vídeo, eu vou e mostro onde é que eu estou, dentro do Congresso ainda, ali dentro da Câmara, né, tratando com as pessoas, porque lá também as pessoas trabalham até tarde. Isso eu sou testemunha vivo. Ainda quando saí, né, que tinha sido atendido lá com quem eu fui falar, e ainda tinha muita gente para ser atendido lá com as pessoas. Então, assim, a gente não para, conversando com os nossos parlamentares, com as pessoas que têm, né, tido uma atenção especial pela nossa cidade, dentro do Ministério da Saúde, conversando com o secretário, tivemos com o ministro, conversando com os técnicos do Ministério, buscando sempre alguma coisa que possa vir para a nossa cidade. Isso nos causou aí a compra de 3 ambulâncias, né? Isso nos causou a chegada de um SAMU novo para atender a população. Então, isso nos trouxe, né, equipamentos, né, para equipar melhor a unidade mista. Então, tudo isso é o fato de a gente poder ir e saber aonde a gente vai, né, fazer a nossa peregrinação, conquistando cada coisinha. Então, graças a Deus, Deus já tem abençoado a nossa cidade, tem me abençoado, tem nos abençoado, né, porque Ele vai nos dando direcionamento para que a gente possa chegar e bater na porta certa. É a porta que vai se abrir e vai dizer, está aqui, prefeito, leva para Lucena. Lucena vai ter esse benefício. É tanta coisa. Hoje mesmo recebi ligação de amigos que diz, prefeito, tem uma coisa boa aí para o município. Então, é sempre assim, as pessoas que têm essa relação, que gosta que desfruta da nossa amizade, do nosso companheirismo, que está sempre lembrando da nossa cidade por conta disso, né? Porque a gente sempre tem buscado construir pontes para que a gente possa sempre ter uma relação bacana aí onde a gente chegar. Pô, João, é isso mesmo. João, Brasília, ela é o grande centro, né, onde a gente tem que, de vez em quando, realmente estar em Brasília, né, tratando com os parlamentares, com senadores, com deputados federais, conversando com cada ministério daquele para trazer as coisas para a nossa cidade. Ali é o local certo, não tem jeito, e não posso ficar só atrás do birô aqui no gabinete, não, porque se a gente ficar só atrás do birô, não chega as coisas, não. Mas aí, João, vamos tratar aí também agora, vamos seguir com esse trabalho, falando sobre as inovações que nós implantamos no nosso município, a exemplo da ultrassonografia, dos exames laboratoriais, dos pequenos procedimentos que a gente que realizamos ali na unidade mista, né? Dos médicos que nós atendemos, as especialidades também na nossa cidade. Então, assim, são frutos de um trabalho em conjunto,
né, de pensamento, de um planejamento, de pessoas que estão ali, né, o grupo que está dizendo, ó, a gente precisa atuar nisso, precisa atuar naquilo, a assistência que precisa ser dado à nossa população. Por mim, aqui teria tudo. Se eu pudesse, João, eu colocaria tudo aqui dentro de Lucena, ninguém ia precisar sair para fazer nada em outro centro. Mas, infelizmente, a gente tem os nossos limites, tanto de população, que determinadas coisas têm que ser com um número maior de população, como também financeira, de poder arcar com aquilo que nos é de obrigação e de responsabilidade de cumprir. Então, vamos começar aí com essa situação desses exames que nós implantamos aqui na cidade. Vamos lá. Queria só lembrar, em relação à pauta da regulação, que, além de tudo isso que gerou velocidade, a Secretaria de Saúde ela descentralizou o atendimento que era na Secretaria, na sede, no centro. Então, o seu José, a Dona Maria, que saía da zona rural ou saía do seu bairro e ter que vir numa secretaria fazer um agendamento prévio na regulação, hoje no seu próprio posto consegue fazer isso. É normal que quando a gente descentraliza uma atividade como essa, há ajustes, há erros, há aprendizados no processo, mas a grande vitória é saber que você não precisa sair do seu bairro, nem muito longe da sua casa, para tentar uma marcação. No próprio posto, saiu da sala do médico, entra no outro departamento e deixa a solicitação agendada. Uma grande conquista também de debates que fizemos no gabinete para tentar acelerar. Esse sempre foi o desejo de Léo e, graças a Deus, vem dando certo. Léo faz parte também de uma composição de notícias que está nos bastidores de todo esse acerto dos números que o prefeito acabou de contar. E aí, João, só fazendo aí um adendo a essa colocação da descentralização da regulação, do jeito que às vezes as pessoas têm dificuldade de ter o dinheiro de uma passagem para ir a João Pessoa, nos outros centros, para fazer uma determinada, né, e resolver algum problema de saúde, as pessoas lá da Estiva, lá do Geraldo, Itabapara, também tinham dificuldade de vir aqui para a Secretaria de Saúde para ter que marcar um exame, para ter que marcar um procedimento que era indicado pelo médico. Às vezes as pessoas lá de Costinha, de Fagundes, também tinham dificuldade financeira de pagar uma moto, um mototáxi, pagar um ônibus para vir aqui para João Pessoa. Então, quando houve, né, essa mudança, quando nós idealizamos fazer essa descentralização, eu pensei também nisso, João, né, pensando na população carente da nossa cidade, né, que não tinha condição de pagar um mototáxi, de pagar um ônibus, de pegar uma alternativa para vir para o centro de Lucena para fazer esse procedimento, tentar marcar o procedimento. Então, assim, esse é um fato importante, porque a gente fica não só se preocupando com a questão de saúde, mas também se preocupando com a questão humana, com a questão financeira, né? Porque quando você faz isso, você está também trazendo esse alívio, né, para essas pessoas que não tinham essa condição de vir. Então, isso foi uma iniciativa muito importante da nossa gestão, né? Quando a gente via, quando eu passava ali naquela secretaria, naquele prédio antigo da Secretaria de Saúde, ali em frente à praça, e via aquela fila de pessoas ali, embaixo de uma tenda, naquela quintura, né? Sofrendo ali, às vezes com criança no braço, idoso, ali naquela frente, não tinha uma cadeira para sentar, era ali debaixo mesmo, no sufoco. Então, isso me doeu e muito. Eu sei que ali ele ia um tanto tentar marcar algum procedimento, como também pegar uma medicação, né? Mas eu já fui aliviando, mostrando que a gente, com capacidade, né, com discernimento, pedindo a Deus sabedoria, conversando e compartilhando com a nossa equipe, a gente vai encontrando soluções para trazer esse conforto maior para a população. E isso é um trabalho em conjunto, né? Eu estou como prefeito, né? Mas a gente tem uma equipe que está extremamente preparada, né? Que vem pensando a cada dia, né, em fazer algo que traga uma situação melhor para a população da nossa cidade. E é isso que nós procuramos fazer e é isso o resultado que nós estamos tendo. Então, assim, nesse ponto da regulação foi uma lembrança muito importante e eu queria fazer esse comentário, João. Mas chega aí nos fatos novos
que nós implantamos. Isso é coisa inédita que foram implantadas na nossa cidade, né? Eu acho que a palavra é essa, é inédita, né? Todo mundo sabe, e parece que essa semana eu estive aqui, pastor Isabel, estiver acompanhando aí, um grande abraço. Comentei com o pastor Isabel sobre isso, que quando eu cheguei em Lucena, Léo me convidou e disse assim, João, isso aqui é uma terra de litoral. Ela está muito perto de tudo, mas termina ficando muito longe de muita coisa, mesmo estando muito perto. E realmente é uma percepção de quem está tendo uma compreensão muito precisa dos fatos. Isso ficou muito claro quando, pela própria regulação, nós marcávamos, por exemplo, uma solicitação de uma ultrassom. E havia uma demora no sistema muito grande para a ultrassom sair. E Léo sempre dizia, João, pensa comigo, eu estou tão perto e ao mesmo tempo estou tão longe. Por que a gente não faz a ultrassom no nosso município? Quanto é que custa esse desafio? E aí imaginamos, até descobrimos algumas questões, porque tínhamos um equipamento na unidade mista, parada há muito tempo. Conseguimos mexer pouca coisa, essa máquina foi usada por quase 2 anos. Né? Se tivesse sido usada antes, quantas pessoas não tinham feito um ultrassom sem precisar sair do município? Mas enfim, a brincadeira, a discussão, o amadurecimento foi tanto a fundo que o prefeito não só trouxe a ultrassom, mas conseguiu, através da secretaria, implantar 7 novas especialidades. E eu faço até uma crítica, né, que no período dos vídeos, das informações, dos debates, tanta coisa, como não saber que Lucena possui hoje 7 especialidades que faz com que permita com que você não precise necessariamente atravessar uma balsa, pegar uma BR, uma pista, para chegar do outro lado. Se aqui já estiver o exame e tiver vaga, não precisa aguardar a abertura pelo SUS. E assim, veio o neuro, tão esperado, o infantil e o adulto, veio o psicólogo, veio a ultrassom, né? Veio o clínico geral, veio o ginecologista, veio os exames. Nós temos uma pactuação, não custa lembrar, com o Cabedelo, né, para exames. Mas a gente poderia também fazer o exame aqui e o resultado vir de lá. Não precisava seu José, Dona Maria ir fazer o exame em Cabedelo, né? Poderia já fazer aqui. E diante daquela conversa que nós tivemos, mais um esforço o senhor fez. Nós abrimos um laboratório aqui e os exames de sangue naturalmente são colhidos aqui. E a análise é feita em Cabedelo dentro de um processo legal de pactuação. Então, assim, conquistas que se tivesse sido pensada há 10, 20 anos atrás, não precisaria ter chegado em 2021 para poder começar a existir, né? Então, é uma vitória, né? É um passo inédito, a palavra, imagino que seja essa, fazer com que um município tão pequeno execute atividades especializadas, mesmo tendo o direito, a obrigação de fazer, pelo menos, a básica. Mas estamos nesse esforço porque reconhecemos o papel, a situação geográfica de Lucena que impõe um gestor que tem uma ousadia na hora de se pensar nisso. Então fica também nosso agradecimento e tenho certeza que a população que já fez parte desses exames aqui entende muito bem o que está sendo dito exatamente aqui nessa hora. As pessoas que estão fazendo esse serviço, que precisam realizar esses serviços, João, é impressionante a alegria deles, né? Porque eles chegam muitas vezes, prefeito, o senhor não sabe a dificuldade que eu tinha para fazer, né, um exame como esse. Às vezes para marcar esse exame, para regular, a gente tinha dificuldade. E quando marcava, a gente tinha que se deslocar para outra cidade para fazer o exame. E hoje, graças ao Senhor, né, a gente está conseguindo fazer esse exame na nossa cidade. Isso tem sido muito bom. Continue sendo assim. Tem uma outra coisa, João, que aí eu recebi, não é, uma ligação de uma pessoa que não morava em Lucena, está morando já há bastante tempo em Lucena, mas que não é cidadão lucenense. Ele passou a ser cidadão de coração, né, de Lucena. E ele essa pessoa me perguntando, prefeito, o senhor está divulgando
o serviço de acupuntura que o senhor faz aqui em Lucena. Eu disse, por que você está me fazendo isso? Olha, eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde. E para a gente marcar, né, um tratamento de acupuntura no plano de saúde é difícil. E o senhor dá de graça aqui, o senhor tem esse serviço gratuito para a população da sua cidade. Isso é muito importante, esse serviço da acupuntura, e o senhor faz isso aqui. Divulgue, prefeito. O senhor não vi, já olhei nas suas redes sociais, o senhor não divulga esse serviço que o senhor faz. Quer dizer, João, são cada caso que vai aparecendo, né? São detalhes que as pessoas não enxergavam, né? E o quanto minha avó, antes de falecer, né, uma vez eu encontrei com ela, e ela cheia de uns esparadrapozinhos, sei lá, um negocinho que eles botam quando termina, porque eles fazem o tratamento ali com agulha, né? E às vezes na orelha. Eu disse, vó, que é isso, vó? Que a senhora tá? Ela disse, meu filho, eu cheguei lá no posto de saúde, me levaram lá para uma sala, e me começaram a botar umas agulhas, que eu não sabia nem o que era aquilo, depois foi que eu vim saber. Eu digo, e a senhora gostou? Ela disse, gostei muito, viu? Porque assim, as dores da gente, eles parecem que acertam num local bem ali em cima de onde a gente está sentindo a dor, e foi muito bom. E eu digo assim, olha, tá vendo? Assim, eu fico feliz porque, né, a gente está podendo proporcionar algo diferente, algo que a cidade e que a população nunca viu, né, e hoje está podendo desfrutar desse serviço. Você vê, João, a quantidade de pessoas, né, que vêm, né, de municípios diferentes, municípios vizinhos ao nosso, para ser atendido ali na unidade mista, né, nas urgências. Agora eu lhe pergunto, por que eles vêm para a unidade mista e não vão para lá, para o centro da sua cidade, ou para um posto, ou para um hospital, no caso Santa Rita, no caso Rio Tinto, e vêm para Lucena? Eu acredito, João, é porque aqui eles estão sendo bem assistidos. Aqui eles sabem que chega e vai realmente ser atendido da forma que eles merecem. Então, não só o atendimento no município, mas o atendimento aos vizinhos, aos municípios vizinhos. E isso é a maior demonstração, né, de que o serviço tem melhorado. Claro, gente, ninguém aqui está vivendo na ilha da fantasia. Nós sabemos a quantidade de pessoas que também precisam, que muitas vezes chegam em alguns momentos que a gente não pode atender. Eu estou falando que nós conseguimos melhorar, e melhorar muito, os serviços da saúde da nossa cidade. Falamos aqui de serviços novos, de uma atenção veicular melhor, falamos aqui de poder marcar a sua consulta, a sua cirurgia, o seu exame de forma mais rápida. Isso não significa que ainda tenham pessoas aguardando esse serviço. Então, nós estamos falando aqui do passo a passo, do caso a gente está subindo degrau a degrau para que a nossa saúde cada dia seja melhor. João, tem a situação também, João, do posto, né, do PSF, que está sendo construído, um PSF novo, para entregar à comunidade de Costinha. Mas daqui a pouco eles vão sair de um local que nós sabemos muito tempo ali, né, sendo atendido naquele posto, né, de uma estrutura pequena, né, mal acomodando as pessoas, e ali tanto da assistência à Costinha, como também da assistência ali à guia, né, porque muitas vezes as pessoas vêm para serem atendidas naquele posto. Então eu digo a você que é um desafio muito grande, é uma estrutura moderna, um prédio grande, amplo, agora a gente está lá numa fase de murar, né, o terreno, e acredito que está bem pertinho das pessoas poderem desfrutar de um ambiente novo, bacana, organizado, bem equipado, com profissionais atendendo a nossa população e sair lá daquele local, né, que a gente sabe que já é merecedor de ser fechado ou ser feita uma reforma para fazer algo diferente ali. É isso, João? Queria lembrar também, é muito importante que a gente está vendo obras novas chegando, né? Por exemplo, a unidade mista está passando por um processo de reforma e ampliação, né? Agora mesmo o assunto está sendo a pauta da entrega verdadeiramente de um posto altamente moderno, contemporâneo, atual. Mas repare que os profissionais que estão dentro destes novos carros que chegaram para ser conduzido, levar a população, os profissionais que estão atendendo dentro dos novos postos
reconstruídos, eles foram pessoas tiradas do anonimato. Não é só a obra que nós estamos entregando, é a qualificação na mão de um profissional que era da terra e não era visto. Então agora o profissional da terra ele está qualificado, ele recebe em dia e ele vai trabalhar não só numa estrutura antiga, mas também na estrutura nova, o que é um privilégio para quem é um filho da terra. Com certeza deve ser de um sentimento grandioso, talvez incalculável, não conseguir transformar em palavras. Você ser um Luiz da vida, um grande fisioterapeuta, você ser um André da vida, um grande odontólogo, e você dizer, rapaz, eu fui tirado do anonimato, hein, Ingrid? Você que nos assiste, Karina Kishishita, tantos que eu poderia mencionar. Dizer, o prefeito não só me deu a chance, ele me deu a chance e um novo prédio na minha terra para eu prestar o serviço que eu me formei. Então muda-se a estrutura, mas as pessoas continuam e eu considero isso uma assinatura, Léo, da sua marca, do seu jeito de ser, da sua forma de se comportar, dando oportunidade a quem não tem, em estruturas novas e modernas. É isso, valorizando também a prata da casa. Isso é muito importante, dando essas oportunidades. Mas, João, quantas cadeiras de rodas foram entregues a esse povo, essa população? Quantas cadeiras de banho foram entregues a essa população? Muleta, né, cama hospitalar. João, coisa nunca vista na nossa cidade. Prótese dentária, João. João, eu não sei nem o número. Tem gente que já está renovando a sua prótese, que não tinha nem a oportunidade de ter uma, porque estava sem a condição financeira de comprar. Hoje já está renovando, né, de graça, acolhida pela gestão. Tem gente que era sorrindo aí o tempo todo agora, só chega para mim já conversando com um sorrisão aberto, né, feliz da vida. Eu lembro que chegou Mesaque, primo nosso, né, um filho querido da nossa cidade. E aí Mesaque chegou lá em casa e disse, Mesaque, vamos se ajeitar. Se ajeitar, você tem que ajeitar esses seus dentes, que está tudo desmantelado, vamos botar uma prótese, vamos se organizar, que você está meio desmantelado aí. Aonde? Como é que eu faço isso, Léo? Você vamos para o posto de saúde. Chegou lá no posto de saúde, marcou o dia lá para ele fazer o modo, daqui a pouco chega a Mesaque sorrindo, feliz da vida, com outra aparência. Então, eu digo, poxa, a gente poder proporcionar isso para as pessoas, assim, eu fico muito feliz e gratificado com isso, João. É por isso que as pessoas às vezes dizem assim, Léo, eu acho que tu não consegue dormir, não. Tu chega em casa com essas demandas todas de coisa que tu faz durante o dia, a demanda da cobrança de pessoas. Eu disse, não, senhor, eu chego em casa, eu deito minha cabecinha no travesseiro e durmo. Sabe por quê, João? Porque eu tenho a consciência tranquila que a gente está tentando fazer o melhor para a nossa população. É assim que eu me sinto, sabe? Então, o meu final de dia, à noite, é de chegar, poder tomar meu banho, dar um abraço na minha esposa, cumprimentar meus filhos, deitar minha cabecinha e dormir tranquilo, porque eu sei que a gente está procurando fazer o melhor. Então, quando eu via, né, as pessoas fazendo cotinhas para comprar cadeira de roda, né, eu cheguei a ver um momento que teve que fazer uma festa para comprar uma cadeira que era especial, lá daquele jovem lá de Maria Rita, ali em Fagundes, que era uma cadeira especial que tinha que ser comprada para aquele jovem, e a mãe tentava, pela prefeitura, em outras gestões, e não conseguia de jeito nenhum, pediu a colaboração de amigos para fazer uma festa para arrecadar dinheiro para comprar cadeira. E essa cadeira nunca chegou. E chega a nossa gestão, e eu contribuí para essa festa, viu, para fazer essa festa. Chega a nossa gestão e a criança ainda não tinha recebido a cadeira. João, vamos comprar a cadeira. Compramos a cadeira e ele recebeu a cadeira na nossa gestão. Então, assim, é um esforço que nós fazemos, porque tudo requer questão financeira, né? Você depender de recursos. E a gente tem momentos que a gente acaba fazendo um esforço maior para realizar determinadas
determinadas ações, porque o dinheiro é curto, né? É pouco, e a gente tem que sair pontuando onde a gente aplica de forma mais justa para a nossa população. Eu não poderia deixar de fora uma situação como essa, né? De poder proporcionar àquela criança um conforto maior, que era poder andar na cadeira adequada deles. Não foi só a dele, tiveram outras cadeiras, esse foi um exemplo, né, que eu lembrei aqui agora, mas são esses momentos que nos deixam felizes, né, e esse momento nos dá um combustível maior para dizer assim, vamos continuar, né, lutando para servir a nossa população. Esse trabalho de distribuição, né, esse programa de distribuição, né, desses materiais, isso ajudou muito a nossa população, muito, muito mesmo, ao ponto de chegar, João, e hoje nós já começarmos a pegar uma cadeira de um determinado paciente que não está precisando mais, mas a cadeira ainda está muito boa e a gente passar para um outro que está precisando naquele momento. Então, são tantos hoje já distribuídos na nossa cidade que a gente já começa a fazer essa troca de figurinhas, né? Levando uma cadeira de um lado, uma cama hospitalar para outro. Por quê? Porque a gente conseguiu distribuir tanto material desse, né, na nossa cidade, que a gente já está nos dando o luxo de poder, não é, um servindo ao outro dentro da estrutura da saúde. Então, assim, hein, João, vamos falar agora um pouquinho mais, né, sobre as questões dessas inovações de teste do pezinho que não tinha na cidade, né? Não é isso mesmo? Que coisa. Teste do pezinho, né? A gente não podia, a criança que nascia na nossa cidade, né? Ou que nascia fora mesmo, né? Em outras maternidades, porque às vezes as crianças aqui poderiam também nascer, porque às vezes não dava tempo de ir para Santa Rita, nem para, né, João Pessoa ou outra maternidade, nasce em casa, né? E agora tem o teste do pezinho, não tem lá? Teste do pezinho. Conta essa história do teste aí. Vamos lá, teste do pezinho. É incrível, né? Nós não tínhamos um mero teste do pezinho no nosso município, né? E hoje temos o teste do pezinho. Eu sempre participei de reuniões dos conselhos fora, e uma vez eu disse, meu Deus, nós não temos o teste do pezinho, não é possível. Léo não vai deixar de fora isso aí. Convenceu-se, mas Léo, a gente não tem o teste do pezinho. E Léo chegou para mim e disse, não tem, João? E falta o que para ter? Eu disse, só vontade. Como eu sei que o senhor tem, deixa que o resto a gente corra atrás. E conseguimos, e hoje a unidade do centro, a qualquer horário que você chegar, consegue fazer o agendamento lá durante o atendimento. E o teste do pezinho é realizado em Lucena, em definitivo. Pois, João, tanta coisa boa realizada para essa população, mas tem coisa chegando agora, viu, João? Quero tem saber coisa também. boa chegando. Toda vida que eu dou um pulinho ali em Brasília, quando eu chego, eu trago alguma coisa na mala. Isso é verdade. Não tem jeito, eu trago alguma coisa. E agora, João, a gente vai comprar uma van nova. Vamos comprar um carro aí novo. Mais um, Léo? Para fazer o transporte aí dessa população agora, né? Que a gente faz de carro pequeno, tem as que a gente aluga para levar, mas o município agora vai ter uma dele. A gente vai comprar uma van 0 km, João, para essa população. É mais assistência para o nosso povo. Já está aí o recurso assegurado, já estamos aí nos trâmites administrativos, burocráticos, para que a gente possa, daqui a pouco, estar comprando essa van para dar assistência ao nosso povo. É assim, cada passo, né, para frente, dia a dia, lutando para o melhor atendimento para a nossa população. Aí eu me deparo, João, muitas vezes eu fico triste, porque a gente, com um esforço tão grande, né, uma dedicação como a gente está colocando aqui diante desse podcast, você que está nos assistindo agora, não esqueça, não compartilha aí, vai lá, dá um cliquezinho aí para que outras pessoas possam compartilhar desse momento como vocês estão compartilhando, né? Dá um clique aí e compartilha, viu, no Instagram, para a gente aumentar a audiência nossa aí também, né? Para que mais pessoas na nossa população possam, né, desfrutar de um momento tão bacana como esse, essa conversa, né? Esse bate-papo, que aqui é um podcast assim, tão tranquilo, tão harmonioso, que não é nem numa mesa daquelas, que antes era uma mesa, não era uma mesa, um do outro lado, um do lado, outro do outro, aquele microfone e tal, e aqui é assim, sentado na cadeira, parece que a gente está entrevistando alguém, mas não é não, aqui é um bate-papo mesmo, para que você possa compartilhar conosco esse momento de cada secretaria da nossa gestão. João,
Essa van, né, eu, quando estive em Brasília, né, pela última vez, fomos conversar lá com... Essa aí vem de uma emenda da senadora Daniela. Porque eu sou assim, eu vou lá, peço uma coisinha peço uma coisinha outra, e eu fico, muitas vezes, na minha mente, pensando, poxa, o que é que eu vou pedir? Aí eu disse, rapaz, a gente tem tanta dificuldade, né? Porque se eu disputasse aqui 100 carros fazendo esse transporte de pessoas para os outros centros, a gente ainda não conseguia dar conta. Eu disse, não, vamos pedir uma van já leva aí, sei lá, 15, 20 pessoas, eu não sei quantas pessoas cabem numa van dessa aí, mas a gente já junta um grupo maior, né, com conforto, que a van tem que ter um ar-condicionado, uma cadeira bacana, uma coisa nova para levar, né, esse povo querido, né, para ser bem cuidado aí, também em João Pessoa e em outros centros aí que eles vão fazer os tratamentos. Então, João, tá chegando aí, viu, João? Daqui a pouquinho a gente tá aí, né, inaugurando, trazendo, mostrando a toda a população esse novo equipamento para a nossa cidade. João, mas a gente precisa também, João, claro, né, ter a consciência de ter um cuidado de atendimento à nossa população. E isso eu tenho, né, tido essa preocupação, porque eu, como prefeito, né, que a gente tem muitas obrigações, é muita demanda, é muita pressão de pessoas, né, querendo que a gente preste um bom serviço, mas eu tenho cuidado de atender bem, né, de sentar, de ouvir, de olhar no olho daquela pessoa que me procura, para que a gente possa dar, né, um acolhimento àquela demanda que ele está ali nos colocando à frente. E é isso também que eu venho buscando sempre da saúde, né? Às vezes eu escuto algumas situações de pessoas que chegam, prefeito, eu tive determinada situação e a pessoa não atendeu bem, e com isso eu fico doente, João. Eu quero, né, tá aqui, aproveitar esse momento e a gente poder, viu? Eu sei que a nossa equipe tem feito de tudo para dar um acolhimento bacana, mas assim, a gente escuta algumas situações como essa e vamos continuar treinando o pessoal, vamos continuar fazendo aquelas reuniões, né, frequentes que são feitas para que a gente possa conversar com cada PSF, equipe de PSF, equipe de unidade, equipe de dentro da secretaria mesmo, ali onde tem a distribuição de medicamento, onde tem algum acolhimento. Às vezes são aquelas pessoas que vão lá para fazer algum processo, né? Às vezes para uma prótese de alguma parte do corpo, às vezes é para a compra de um medicamento que é mais caro, algum tipo de... Então, a gente poder dar esse acolhimento humanizado às pessoas. Eu vejo que em algumas situações a pessoa vem um pouco aflita, emocionalmente abalado, e às vezes você dá um abraço, um aperto de mão, um sorriso, a pessoa já se sente melhor acolhida, e às vezes até melhora a situação de saúde, porque não, às vezes aquilo ali é um momento realmente que a pessoa está vivendo ali, e eu preciso que a gente também possa fazer isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Eu concordo, Léo. Eu acho que atendimento, humanização, né, é uma marca dessa gestão que você assina, né? E assim, não faz sentido estarmos fazendo parte desse projeto, né, e não termos esse cuidado de que precisamos transparecer tudo aquilo como nós somos acolhidos, né? Precisamos acolher da forma como a gestão tem nos acolhido. Eu acho que é importante apenas fazer um pedido à população. É importante, né? Eu acho que é extremamente necessário, Léo. Você que visita os postos, em especial de saúde, eu fiz essa lembrança hoje pela manhã na Câmara. Você que foi num posto de saúde, você que foi na unidade mista, você que foi na secretaria e por algum motivo se sentiu que não foi bem recebido, precisou de um esclarecimentozinho a mais. Procura naquele momento logo o chefe imediato, marca o nome dessa pessoa que te atendeu, porque muitas vezes se coloca o perfil de que a saúde está um caos por conta de um atendimento, e pode até ser. Mas era bom que aquela situação fosse resolvida naquela hora. Naquele momento. Né? Naquele momento, a diretora do posto descobrindo o que foi que aconteceu, convidando o funcionário para entender melhor, convidando o paciente, e às vezes até uma amizade nova se surge, fruto dessa maturidade de trabalhar as situações. Então,
é um dever de casa para o cidadão e é uma missão a pedido agora de público do prefeito que a gente também vai levar para qualificar ainda mais esse atendimento a você que nos assiste. João, tivemos um fato agora recente, né, que foi aquela questão do SAMU, né, do fechamento ali, o fiscal da Agevisa, não é isso? A Agevisa veio aí, por uma questão de estrutural lá, eles pediram para que a gente pudesse fazer um melhoramento na estrutura da base para que acolhe a equipe ali de plantão. E nós tivemos um fato. Esse fato foi repercutido porque eu acho incrível, João, que a gente tem as pessoas aqui no nosso município, inclusive pessoas de mandato, como vereadores, que realmente eles não querem ajudar. Eles querem apenas divulgar aquilo que não está sendo, que precisa ser melhorado de uma forma assim, fazendo politicagem. Isso eu fico achando incrível, porque eu nunca recebi a visita de um desses vereadores de oposição para chegar e dizer, prefeito, aquela situação ali está acontecendo, o senhor poderia olhar com bons olhos, dar uma atenção especial àquela situação. Nunca recebi, João, a visita de um desses que faz tanta crítica, que procura de todo jeito tentar denegrir a imagem da gestão. Por quê? Porque a gente sabe que ele não está preocupado com a população, não está preocupado que a gestão faça um trabalho como a gente vem fazendo de excelência, ele está preocupado em prejudicar as ações do prefeito, prejudicar a gestão para tentar, numa política, voltar ao poder. Tanto sofrimento que essa população tinha quando eles estavam no poder, quando ele fazia parte da base. Unidade, já cheguei e me deparei com unidade lacrada, unidade mista lacrada, aquele portão, aquela grade que fica na frente. Estava lá com um papel com lacre, que era proibido as pessoas entrarem porque não tinha condição de uso. A quantidade de veículos que faziam o transporte dos pacientes, João, era absurdo dentro da nossa... A reclamação por exames, a reclamação por entrega de medicamentos, era coisa que ninguém não sabia nem mensurar, não é? A quantidade de pessoas fazendo esse tipo de reclamação dentro da nossa cidade. E essas pessoas hoje ficam dizendo que é fácil, que conseguiria fazer. Como? Se tu tivesse a oportunidade de não fazer, a gente não desse solução a esse problema. E a gente está mostrando em números aqui, nós estamos mostrando em números, porque não tem contra fatos, contra a verdade. Você não pode criar factoides como são feitos e as fake news da vida que a gente vem vendo aí nas redes sociais. Pessoas que tentam, para querer ter aproveito político, criar coisas, mentir, e eu vejo isso sendo feito, inclusive, por vereadores. Isso é que me dói, esse tipo de coisa. Então, assim, eu queria que você esclarecesse para essas pessoas que estão nos assistindo a situação do SAMU. Porque eu fui impactado com a informação de que o SAMU parou, o SAMU não pode atender a população. Eu disse, gente, não é bem assim. Prefeito, foi o fiscal da Agevisa e proibiu do SAMU atender a população. João, explica aí para esses que estão nos assistindo sobre essa situação do SAMU. É triste, Léo. A gente fica assim. Vamos deixar bem claro que a visita sempre da Agevisa será um privilégio de aprendizado para todos nós que fazemos parte da gestão. É claro que há visitas de rotina, onde a gente aprende muito. Ele visita porque precisa visitar para fiscalizar, e a gente recebe porque precisa aprender e cumprir os requisitos de protocolo normalmente, naturalmente. No caso do SAMU, a Agevisa não bloqueou o serviço prestado, até porque, como bloquear um serviço prestado, prefeito, se o senhor foi a Brasília e trouxe uma viatura nova? Como bloquear um serviço se a estrutura de trabalho do nosso funcionário é com fardamento novo e o senhor alocou recursos para a secretaria poder comprar, Como bloquear um serviço onde os instrumentos de trabalho, a exemplo de um mero ambu, estava lá à disposição de serviço? Agora, o que é que foi, por hora, orientado? Que nós deveríamos ter 30 dias para melhorar, para causar uma reforma que desse uma acomodação
apropriada para os nossos funcionários. Por que é que foi preciso fazer isso e não foi feito antes? Não foi feito antes porque nunca foi feito em tempo nenhum. Nós já vimos fazendo reformas e reformas, imaginando que no pouco do financeiro que nós tínhamos, estava dando para oferecer um serviço bem prestado, né? Mas a Agevisa entendeu que a base do SAMU, não o serviço de sua totalidade, de ter uma viatura disponível para a população, e assim, em um tempo recorde, menos de 24 horas, identificamos um local, estamos em preparo, muito em breve o prefeito vai convidar a população, a Agevisa vai vir conhecer o prédio, e a gente vai continuar prestando o serviço que nunca foi paralisado, só que agora com a base totalmente modificada, né? Isso aí é um fato que consta a verdade, e não o SAMU ser finalizado. Coisa bacana também é lembrar que quando a viatura era antiga, os profissionais do SAMU pediram por tudo para que o carro fosse para uma revisão completa. O prefeito determinou que a revisão deveria ser completa, mas eu acho que talvez o prefeito não lembre. Nos autorizou fazer a revisão numa autorizada, para ficar claro que o desejo era que o serviço, que assim sempre foi prestado, sempre permanecesse com excelência. Ainda assim foi pouco, prefeito. O senhor não se convenceu e nos deu o privilégio de nos dar uma viatura nova. Contra fatos, não há argumentos. Mais um agradecimento que a Secretaria de Saúde faz ao gestor que vocês mesmos, nas urnas, decidiram por dizer, com o voto, que o trabalho deve continuar. João, eu digo que isso é uma obrigação nossa, ter essa preocupação de sempre buscar melhorar os atendimentos, né, à nossa população. Isso é uma obrigação. Foi para isso que as pessoas me colocaram, né, nessa posição de prefeito. Eu agradeço a Deus, mas agradeço a confiança da maioria da nossa população que nos deu essa oportunidade. E aí eu tenho que honrar com essa confiança que me foi dada fazendo esse trabalho, buscando sempre melhorar a situação. Então, eu quero deixar claro para vocês que o SAMU continuou e continuará atendendo a nossa população, prestando o serviço que ele presta tão bem, a nossa equipe, e agora, claro, com a viatura nova, 0 quilômetro, né, que está aí fazendo, não é, esse atendimento aos nossos amigos, né, a nossa população querida de Lucena. João, é muita coisa, João. Graças a Deus, é muita coisa, e é uma hora só, não dá para falar de tudo. Não dá, porque ainda tínhamos aqui talvez mais uma hora pela frente para falar um pouco mais sobre alguns pontos da saúde. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né, de ter colaborado, agradecer o seu empenho e a sua dedicação à frente da pasta da saúde da nossa cidade. Quero aqui mandar um abraço a toda a equipe, a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde da nossa cidade. E você, claro, deu aí os seus finalmente, uma boa noite à nossa população e vamos encerrar o nosso podcast por mais uma noite. Bom, esperamos estar de volta muito em breve, porque realmente há muito o que se falar, não vai se concluir dentro de uma hora, mas assim, trago da Secretaria de Saúde um grande abraço a todos vocês, um abraço de agradecimento verdadeiro ao prefeito, que sempre nas súplicas da saúde tem nos atendido, e dizer, Léo, fazer um testemunho de público. Há pessoas que são lembradas quando estão presentes, na ativa, no momento. Mas há lembranças que são mais fortes quando elas não mais estão. Gostaria de tornar muito claro para mim, para você que nos assiste. O prefeito Léo Bandeira está sendo lembrado e foi já nas urnas. Mas deixará muita saudade, isso vai ficar provado, no dia que ele não mais estiver. Prefeito, obrigado pelo carinho, pela acolhida e que Deus verdadeiramente continue te abençoando. Amém, João. Gente,
chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanharam até agora, que vocês ainda, que claro, esse podcast ele vai estar aí nas redes sociais ou em alguma plataforma, que vocês podem continuar e compartilhar aí para outras pessoas poderem, né, assistir esse momento que nós tratamos aqui sobre a saúde. Quero mandar um grande abraço a toda a equipe aí da educação, que eu soube estão aí, né, de pronto, assistindo aí esse nosso momento do podcast. Agradecer a Deus, porque Ele nos proporcionou mais um momento como esse. Sexta-feira estaremos de volta aqui conversando com outro secretário. No decorrer da semana aí vocês vão saber qual será a nova pasta, a outra pasta que vai estar aqui conosco conversando, tratando sobre o assunto daquela secretaria. Gente, muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena.